Salve, salve, meus amigos! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se por aqui no canal, caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui, a coisa continua pegando no Flamengo, então a gente vai falar que o Flamengo fez mais um grande negócio da China, meu camarada. É isso, sabe por quê? O Vene Casagrande sempre dando o crédito aqui correto, a gente sempre faz isso, tá? A gente gosta que dê o crédito, logo a gente vai dar o crédito sempre pro ótimo Vene Casagrande. Trouxe a informação sobre a negociação por empréstimo do Lohan para o Pisa da Itália. Daqui a pouco a gente vai explicar mais sobre que time é esse, tá? Mas é o seguinte, passando aqui os números trazidos pelo Vene Casagrande, tá? O Flamengo empresta o jogador por 500 mil euros, tá? Ou seja, cerca de 3 milhões de reais, tá certo? E aí o Pisa exerce a opção de compra, tá? Se julgar necessário, porque é uma opção de compra por 4 milhões de euros, por 50% do jogador, do valor do jogador, tá? Ou seja, o Flamengo mantém outros 50%. E aí é o seguinte, e tem uma meta, né, para que ele exerça a compra, de que ele dispute 50% dos jogos, ou seja, metade dos jogos do Pisa na temporada. Sempre lembrando que o Pisa tá de volta à Série A do Campeonato Italiano, tá? Então é uma excepcional vitrine, é um baita de um negócio esse envolvendo o Lohan, tá? Então eu acho que é uma... assim, se a gente pegar o Lohan, o Lohan vimos em campo neste último sábado pelo Flamengo enfrentando a equipe do Barcelona, inclusive faz o primeiro gol do Flamengo na partida em que o Flamengo se sagra bicampeão mundial, né? E aí é o seguinte, cara, o Lohan me parece ser, assim como o Matheus Gonçalves, tá? Pelo menos no Flamengo, eu sempre falo sobre isso, que o jogador pode sair do ambiente e acabar rendendo mais, tá certo? Então, assim, o que acontece com o Lohan é jogador que surge como um cometa no time do Flamengo, chega a ser titular e destaque numa partida contra o Corinthians, né? E depois disso entra em queda. Sabe-se lá por quê? Porque é um jogador que me parece estar descolado do jogo o tempo todo. Até o Falso 9 fala, com propriedade, até dando crédito a ele também, que o Lohan seria um ótimo centroavante para o time do Flamengo. Mas aí tem um contraponto que é muito importante, né? Independentemente da função que ele exercer, e na partida contra o Barcelona ele jogou mais pelo lado direito, numa linha de 4, né? O Lohan era o cara pelo lado direito, é por ali, inclusive, que ele faz o gol. É importante a gente ressaltar que o Lohan, ele é um jogador que não marca ninguém. Estava andando em campo assim como o senhor Matheus Gonçalves. Então, assim, eu acho muito pouco inteligente que o cara não tente se dedicar ao máximo, e não vou falar aqui, não ser leviano, dizer, não, deu migué, imagina, nada disso, tá? Mas, assim, mostrar o máximo que ele pode muita coisa tecnicamente, numa partida que é uma vitrine, que é o jogo contra o Barcelona, né? Então, eu acho que o Flamengo age de uma forma boa nesse momento. Muita gente vai achar que o valor é baixo. Eu não acho, até porque é um jogador que não vem tendo sequência no profissional e vai sair do sub-20 logo mais, né? Então eu acho que é uma boa negociação que o Flamengo vai conseguindo, obtendo. E aí por que eu considero também o formato da negociação muito bom, tá certo? Porque o Lohan, ele é um cara que está indo para um time pequeno da Série A. É um time que vai brigar para não cair, acabou de subir, logo vai brigar para não cair, beleza? E, em cima disso tudo ainda, ele pode se destacar, né? E ser depois, aí o Pisa o contrata de forma definitiva. E aí ele pode se destacar e ser negociado com um clube maior da Itália ou com um clube maior da Espanha, da Europa Ocidental, e aí o Flamengo fatura muita grana com ele, né? Porque esses caras, dificilmente
vão sair do futebol sul-americano para um time de primeira prateleira do futebol europeu. Vinícius Júnior, que é um cracaço, melhor jogador do mundo é um caso. Franco Mastantuono, que sai do River Plate também por 45 milhões de euros para jogar no Real Madrid, é outro caso. Gente, a gente está falando de casos excepcionais, de verdadeiros craques da bola, tá? Quando a gente fala do Lohan, é evidente que a gente não está falando de um jogador desse nível, tá? A gente está falando de um jogador com um nível bem diferente, ou com níveis bem diferentes em relação a esses caras, tá certo? Então eu não consigo ver no Lohan um talento assim para brilhar como um foguete, como um cometa no futebol mundial, num clube de primeira grandeza. Só para citar a Itália, numa Inter, por exemplo, no Napoli, que é o atual campeão italiano. Aliás, o Napoli ganhou 2 títulos nos últimos 3 campeonatos italianos, numa Juventus que não passa por um bom momento, mas ainda assim é o maior vencedor em nível nacional no futebol italiano. Eu não consigo vê-lo nesse momento chegando, atingindo esse patamar. Não consigo, não consigo. Então eu vou numa onda aqui de que o Flamengo está fazendo uma boa negociação, uma excepcional negociação, tá, com a equipe do Pisa, tá, envolvendo o Lohan. É o seguinte, cara, é o que eu sempre falo, o jogador tem oportunidade, não dá para falar que o Lohan não teve oportunidade no profissional do Flamengo, não dá, simplesmente não dá. Assim como não dá para falar que o Matheus Gonçalves também não teve oportunidade, né? Os caras chegam, não, precisa botar para jogar, a gente botou para jogar. Ele fez jogo bom, aquele de encher os olhos, fez lá no Campeonato Carioca, tal. Gente, faça o meu favor. Um jogador que tem esse potencial, ele tem que ser testado e aprovado em nível gigantesco, né, de jogos ali contra equipes muito grandes do futebol brasileiro, do sul-americano, do futebol mundial, cara. O Flamengo disputou a Copa do Mundo de Clubes agora. Então, se o Flamengo não pode contar com esses caras nesse tipo de jogo, desculpa, é melhor negociar, né? Embora não haja a necessidade de fazer negociações, tá? E aí, finalmente, você pode arrecadar dinheiro, ainda mais dinheiro, sempre lembrando que o Flamengo já estourou muito a meta de ganhos com negociações. O Flamengo definitivamente não precisa negociar jogador. Só que você tem uma oportunidade de mercado muito boa. O Campeonato Italiano já começou, então a galera lá do Pisa já chegou à conclusão de que precisa de reforços. E aí, como o Pisa não é um time que tem muito dinheiro, achou e chegou a essa oportunidade de mercado. E acho que o Flamengo está fazendo um baita de um negócio da China, negociando o Lohan, uma joia do clube que nunca desempenhou no profissional aquilo que se esperava dele com o futebol italiano. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.